Simple Present. Para simplificar, ele é um tempo verbal usado quando você quer expressar fatos, hábitos ou rotina, tanto no singular quanto no plural. E, obviamente, as frases podem ser no afirmativo, negativo ou interrogativo. Mais uma vez, vamos começar pelo afirmativo. I verb. Esse verbo será um dos muitos que você eventualmente acrescentará em seu vocabulário. Pode ser, por exemplo, run, correr, fly, voar, study, estudar, entre outros que você irá, como eu falei, acrescentar no seu vocabulário. Mas agora vamos falar de forma genérica. You, verb, you, verbo. He, mais verbo plus S, mais verbo adicionando um S. Entenda que esse S que estamos adicionando ao verbo, nós não estamos colocando o verbo no plural. Nós estamos conjugando o verbo, pois no inglês, ao adicionar o S no verbo, é assim que eles conjugam o verbo. Como nós aqui no português temos várias formas de conjugar o verbo. E, obviamente, conjugar o verbo no presente. Então, esse S é quando estamos conjugando o verbo no presente. Mais uma vez, vou frisar. Nós não estamos colocando o verbo no plural. Embora, assim como palavras no plural, nós adicionamos o S, nós também conjugamos o verbo adicionando o S. Mas não se preocupem, pois não haverá confusão, visto que a posição de cada elemento da frase é diferente. Você vai ver que isso vai ficar simples conforme você for praticando. She mais o verbo adicionando o S para conjugar. It também com o verbo mais o S para fazer a conjugação. Portanto, nós apenas conjugamos o verbo em inglês no he, she e it. Muitas pessoas acham isso complicado. Eu, sinceramente, não consigo entender por que as pessoas pensam isso, visto que em português é muito mais complicado, pois você tem que conjugar o verbo em praticamente todos os sujeitos. Por exemplo, se eu for conjugar em português o verbo andar, eu tenho que conjugar eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Portanto, cada sujeito tem uma conjugação diferente. Já no inglês, não. Falando, obviamente, no simple present. Nós apenas conjugamos o verbo no he, she e it, adicionando um S, que não é passar o verbo para o plural, é conjugá-lo. Dito isso, vamos continuar. We mais o verbo, you mais o verbo e they mais o verbo. Portanto, como eu falei, I e you, we, you e they, a conjugação do verbo é igual. Apenas no he, she e it, que nós adicionamos o S para fazer a conjugação do verbo no afirmativo. Ainda tem esse detalhe, para o afirmativo. Agora, vamos analisar as frases no negativo. No negativo fica I do not ou don't mais o verbo. Portanto, I do not ou a forma contracta, a contracted form, don't. Do not ou don't. You do not ou don't mais o verbo. He does not ou doesn't mais o verbo. She does not mais o verbo ou she doesn't mais o verbo. It does not mais o verbo ou it doesn't mais o verbo. Uma vez mais, é necessária uma observação aqui. O do e o does
que usamos aqui são chamados de auxiliary verbs, verbos auxiliares. Eles não têm tradução e não aparecem sozinhos na frase. Eles são usados para formar uma frase negativa ou uma frase interrogativa e são seguidos pelo verbo principal, no caso aqui, o verb. Mais uma vez, eu reitero que os verbos auxiliares do e does não têm tradução. Eles apenas servem para indicar negativo ou interrogativo, sendo que o does ele é usado apenas no he, she e it. Continuando, nós temos we do not mais o verbo principal ou we don't mais o verbo principal. You do not mais o verbo principal ou you don't mais o verbo principal. E they do not mais o verbo ou they don't mais o verbo. Agora, no interrogative, no interrogativo, do I mais o verbo, perceba que, para a interrogativa, o verbo auxiliar do vai para o começo da frase e depois nós temos o subject pronoun, no caso aqui I, mais o verbo principal. Como eu falei em uma aula anterior, quando queremos passar uma frase no inglês para a negativa, nós iremos adicionar o not em algum ponto da frase. E quando vamos passar uma frase para a interrogativa, algum verbo irá para o começo da frase. Pode ser o verbo auxiliar ou algum outro. No caso aqui, foi o verbo auxiliar do que foi para o começo da frase. E aqui na negativa, nós, além do not, também usamos os verbos auxiliares do ou does para indicar o negativo. Continuando aqui, por analogia, nós temos então do you mais o verbo, does he mais o verbo, visto que o verbo auxiliar para he, she, it é o does, obviamente é ele que vai para o começo da frase. Does she mais o verbo, does it mais o verbo, veja bem a pronúncia, does it ou does it, para uma pronúncia mais natural, mais coloquial. Do we mais o verbo, do you mais o verbo e do they mais o verbo. E para que tudo fique muito mais claro agora, vamos analisar a sentence construction do simple present, começando pelas frases no afirmativo. Elas são construídas da seguinte forma: subject pronoun plus verb plus complement. Por exemplo, he likes coffee. Ele gosta de café. Perceba que o verbo aqui é like, gostar. Porém, nós temos que conjugá-lo. E como é que esse verbo é conjugado no simple present para he, she, it? Adicionando o s. Portanto, like, conjugando no simple present, likes. Portanto, he likes coffee. Ele gosta de café. Sendo que o he é o subject pronoun, likes é o verbo, sendo que ele está conjugado com a adição do s, pois o sujeito é o he, e finalmente coffee, que é o complement. Ele gosta de café. Agora vamos analisar a sentence construction no negativo. Elas são estruturadas da seguinte forma: subject pronoun plus do ou does, visto que o subject pronoun pode ser I, you, we, you no plural e they, aí no caso usaríamos o do, ou he, she e it, e aí no caso usaríamos o does, plus not, plus verb,
aqui o verbo plus complement. Por exemplo, he does not like coffee. Ele não gosta de café. He é o subject pronoun, does é o verbo auxiliar do ou does, nesse caso does, já que o subject pronoun é o he. Not é o próprio not, obviamente, que indica que a frase está na negativa. Like é o verbo principal e coffee, café, o complemento. Portanto, he does not like coffee. Ele não gosta de café. Agora eu tenho uma pergunta para você. Percebeu que não conjugamos o verbo like adicionando o s na frase na negativa? Aqui nós temos likes e aqui like. Pois bem, é que na língua inglesa, quando usamos um verbo auxiliar na frase, não precisamos conjugar o verbo principal. Por isso que não precisamos adicionar o s nas frases onde há um verbo auxiliar, que no caso aqui é o do ou does, tanto para as frases na negativa quanto na interrogativa. Obviamente que também podemos escrever esta frase na negativa em sua contracted form. He doesn't like coffee. E, obviamente, também não conjugamos o verbo like adicionando o s. E, finalmente, temos as frases na interrogative, no interrogativo. Elas são estruturadas da seguinte forma: do ou does, dependendo do subject pronoun. Em seguida, temos o subject pronoun, mais o verbo principal, mais o complement, com a interrogação, obviamente. Por exemplo, does he like coffee? Ele gosta de café? E como você pode perceber, como temos o verbo auxiliar does para interrogativa, nós não conjugamos o verbo like. Na verdade, nenhum verbo será conjugado tanto na negativa quanto na interrogativa, pois estamos usando um verbo auxiliar. Mais uma vez, analisando a frase, does é o subject pronoun do ou does. No caso does, porque o subject pronoun da frase é o he. Portanto, he é o subject pronoun. Like é o verbo principal e coffee o complement, o complemento. Portanto, does he like coffee? Ele gosta de café? Apenas deixando claro que não há contracted form para frases no interrogativo. Portanto, mais uma vez, fazendo uma revisão rápida, a frase no afirmativo, he likes coffee, he é o subject pronoun, likes é o verbo principal, conjugado, adicionando o s, e coffee, o complemento. He likes coffee. Ele gosta de café. Agora, na negativa, he doesn't like coffee. He é o subject pronoun. Does é o verbo auxiliar does, visto que o subject pronoun é he. Temos o not aqui na forma contracta, que é o not para indicar que a frase é na negativa. Temos o like, que é o verbo principal, que não é conjugado aqui, pois nós estamos usando um verbo auxiliar, e coffee, que é o complement. E na interrogativa, nós temos o does no começo da frase, para indicar que a frase é interrogativa, que é uma pergunta. Então, o verbo auxiliar does, mais uma vez reforçando que ele é usado porque o subject pronoun é o he, subject pronoun. Like é o verbo principal, que não é conjugado porque temos um verbo auxiliar na frase, e coffee, o complemento. Lembrando que frases na interrogativa
Não basta adicionar a interrogação, nós também temos a entonação. Does he like coffee? Ele gosta de café? Parabéns por concluir esta aula. Se te ajudou, deixe o like e compartilhe com quem precisa evoluir no inglês. Não perca as próximas aulas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Quer dar o próximo passo? Confira os links na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula.